Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. O tema de hoje é A Lama é o Café da Manhã, as lições da Flor de Lótus. A gente vai aprender hoje as lições da Flor de Lótus, que na verdade se alimenta de lama. Ela utiliza a lama para ficar ainda mais bonita. A gente vai aprender como que a gente utiliza essas lições na nossa vida. Mesmo que a gente viva num ambiente inóspito, num ambiente difícil, duro, a gente pode extrair lições desse ambiente e utilizar esse ambiente ao nosso próprio benefício. Esse será o tema de hoje. Antes de iniciar, recitaremos as orações. Você que tem o livro de membro da Rap Science pode recitar as orações juntamente comigo, assim como o Sutra. E você que é discípulo de Alcantara pode juntamente comigo, conduzir os rituais de exorcização e de cura. Caso você não seja ainda um discípulo, você pode ficar em posição de oração no momento dos rituais. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho-Kau, Buda primordial do grande universo, o Deus Criador, a fonte de todas as vidas. Agradecemos de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantari, ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuho-Kau. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente, é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais, os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-lo. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade.
e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantar. Não há maus espíritos que se oponham ao Senhor. Não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantar, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofelis, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, é o cantar, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, as coisas deste mundo não acontecem como nós desejamos. Isso é algo que todos nós sabemos. Muito do que a gente deseja acaba não acontecendo. Nós desejamos que as pessoas fossem de certa forma e elas não correspondem. A gente deseja que o nosso trabalho seja de certa forma e não é. Você tem um plano e dá errado. As coisas desse mundo são assim. E esse é um dos ensinamentos centrais do budismo.
o sofrimento, a maioria dos sofrimentos, eles são resultado das coisas desse mundo não serem conforme nós desejamos. Hoje, por exemplo, se a gente for comparar na época da Segunda Guerra Mundial, 1940, hoje você tem uma abundância de alimentos e é muito mais fácil você ter acesso ao estudo. Na época da Segunda Guerra, as pessoas passavam fome, não tinha escola, não tinha educação. E mesmo que as pessoas hoje tenham excesso de alimento tem um dos maiores problemas do mundo não é mais a produção de alimento, é o desperdício de alimento. Você tem uma taxa imensa de alimento sendo jogado fora. Isso é porque tem alimento em abundância em certas áreas do mundo. E as pessoas falam, eu não quero estudar. Tem os famosos nem, que afetam inclusive o PIB do Brasil, que são jovens que não trabalham e nem estudam. Vejam a diferença que é uma época para outra, e mesmo assim, com a abundância de comida, abundância de oportunidade de estudo, tem pessoas que acabam desprezando isso, não se importando com essas oportunidades. Por isso, a gente deve adotar uma visão mais ampla e ver as situações como um todo. Ao invés de você se comparar só com um pequeno grupo de pessoas e achar que a sua vida é ruim, que a sua vida é pior do que a delas, busque se comparar com um todo. Busque se comparar com o seu país inteiro. O Brasil, por exemplo. Hoje, no Brasil, 50% das pessoas não têm acesso à água tratada. Se você tem esgoto tratado na sua casa, você faz parte da metade privilegiada da população. Alfabetização, mais de 10% da população é analfabeta. Tem pessoas que não conseguem ler nem escrever o alfabeto. Então, você vai vendo como que você acaba sendo privilegiado. Muitas vezes as pessoas vivem num ambiente abençoado em comparação às pessoas que vivem numa situação de miséria e pobreza. E mesmo vivendo em abundância, como é o caso aqui de nós brasileiros, a gente precisa admitir que, apesar de todos os problemas do nosso país, nós vivemos em abundância. Há abundância, por exemplo, de alimento no país, há uma série de abundâncias nas quais nós vivemos e nem mesmo percebemos. Por isso, o mestre ensina que a gente deve entender a realidade por uma perspectiva mais ampla, não analisar só o seu meio, o ambiente que você vive, mas analisar o mundo em que você vive, o país em que você vive, a cidade em que você vive, e se comparar com esse todo maior. E em relação a você mesmo, é necessário que você tenha uma visão mais ampla em relação a você. No livro As Leis de Aço, por exemplo, esse livro aqui, o mestre Okal ensina a lei do desempenho médio. A lei do desempenho médio significa, ao longo do tempo, você produz uma média de resultados na sua vida, seja no trabalho, seja nos estudos. Você tem uma média geral, por exemplo, o seu desempenho em 10 anos, ele tem uma média. E você deve sempre analisar essa sua média. Mesmo que você tenha um período de baixa na sua vida, você pode olhar para trás e pensar, bom, agora eu vivo um período de baixa, seja a situação financeira, saúde, pessoas, desempenho no trabalho. Mas é só um período. É importante que você conheça a sua média de desempenho. E aí você se compara com essa média, não só com um ponto específico no tempo, e nem só com um grupo limitado de pessoas. Pode ser que uma pessoa, por exemplo, que trabalhe num escritório, ela fique incomodada que os colegas de trabalho estejam à frente dela. O fulano bateu as metas, o ciclano conseguiu isso, ele conseguiu comprar um carro novo, conseguiu casar e eu não consegui nada ainda. Bom, ao invés de se comparar só com ele, ou com um grupo de 10 pessoas, por que você não se compara com um grupo maior? E vê como que você está situado em relação a um todo. Então é difícil a gente conseguir viver num tipo de ambiente ou situação que agrade a todos. Cada um é colocado em uma situação própria e única
num meio que é diferente dos outros. Por isso que não faz sentido a gente se comparar com outras pessoas, porque cada um de nós tem um plano de vida diferente. Cada alma de cada um de nós tem um histórico de vida diferente. Nós traçamos um plano de vida antes da gente nascer. E nesse plano de vida consta os treinos que a gente precisa, que é o caderno de exercícios da vida. É você se comparar com você mesmo e ver quais são os temas do seu caderno de exercícios e buscar resolver esses temas sem se comparar com ninguém. Sem se comparar com ninguém. A única pessoa que você deve se comparar é você com você mesmo. Como você estava há um ano? Como você está agora? Esse é o padrão de comparação. Então, se você quiser se comparar com alguém, compare-se primeiro com você mesmo, porque a sua vida é única, é uma vida que só você vive, ninguém tem uma vida igual a você, e o todo. Compare-se com o Brasil inteiro, não só com um grupo limitado de pessoas. Dessa forma, o seu complexo de inferioridade vai diminuir e você vai ser menos perturbado pelo sofrimento que é a gente se comparar com as outras pessoas. A questão de felicidade ou infelicidade também, o Mestre Ocal nos ensina que é uma questão de escolha. Cada um de nós temos a liberdade de escolher se seremos felizes ou não. Tem pessoas que, por exemplo, trabalham em pequenas empresas e são felizes. Tem pessoas que trabalham em escola e são felizes. Não necessariamente o ambiente vai tornar você feliz ou não, porque a felicidade ela é uma escolha. Cada pessoa tem dificuldades diferentes dependendo do tipo de treino que é necessário para a alma dessa pessoa. A solução, então, para você sofrer menos é desistir de se perturbar na comparação com as outras pessoas. Compare-se com você mesmo há um ano e veja o quanto que você se desenvolveu. Se você não se desenvolveu, então faça correções de rota para que daqui para frente você possa se desenvolver. Falando agora sobre a flor de lótus, o Mestre Ocal ensina: em qualquer circunstância, faça a flor desabrochar. Acontece muita coisa nesse mundo que está fora do seu controle. Muitas vezes a situação política, a situação econômica, a situação familiar, a situação profissional até, está fora do seu controle. Tem muita coisa que você não consegue controlar porque depende das decisões de outras pessoas. E se a gente for olhar o mundo hoje, existem sementes de infelicidade em toda parte. A Reb Science, ela admite isso. O Mestre Ocal, ele reconhece isso, que nesse mundo há sim luta, destruição, ódio, rancor, inveja, inimizade e até mesmo loucura. É como se funcionasse aqui nesse mundo a lei da selva. Esse mundo é um mundo difícil de viver. A gente precisa aceitar e reconhecer esse fato e então começar a pensar no verdadeiro motivo pelo qual nós nascemos neste mundo. Quando você observa a flor de lótus desabrochando na lama, você vê um grande exemplo disso. A flor de lótus, ela não vive em um ambiente puro. Ela vive em um ambiente sujo, em um ambiente de lama. Porém, a flor de lótus, ela utiliza aquele lamaçal para florescer. Se você for comparar conosco, seria você viver num ambiente impuro e utilizar esse ambiente ao seu benefício. É lucrar da perda, é crescer com o sofrimento. Essa é a grande lição da flor de lótus. A flor de lótus, ela não muda a sujeira da lama. O lago continua sujo. Ela não consegue mudar o lago inteiro. O que ela faz, então? Ela utiliza aquela lama para desabrochar uma flor linda e maravilhosa. As flores de lótus, elas nascem até mesmo nos brechos que servem de depósito de lixo. Até lá, elas conseguem desabrochar.
O mundo está repleto de dor. De certo modo, também é um mundo de agonia. As pessoas sofrem muito. E sofrem também numa luta por obter aquilo que querem. Por mais que uma pessoa seja bondosa, por mais que uma pessoa seja boa, pode ser que ela sofra grandes infortúnios na vida. Uma doença grave, um acidente, o divórcio, a perda de um ente querido, ou até mesmo uma morte prematura. Isso pode acontecer com todas as pessoas que estão aqui nesse plano físico. Todas as épocas, se você for estudar a história da humanidade, pode traçar o período de tempo que você quiser. 1000 anos, 2000 anos, 10.000 anos, você vai ver que houve situações infelizes. Pragas, guerras, catástrofes naturais, genocídios. Esse mundo é repleto desse tipo de acontecimento. De fato, esse mundo não é tão bonito assim. É um mundo no qual é um mundo que está longe da perfeição. Aos olhos do mundo espiritual, aos olhos dos seres de luz, esse mundo parece uma lagoa lamacenta. Esse mundo aqui olhado do mundo espiritual, que é um mundo de tranquilidade, de harmonia, de beleza, de abundância. Quando os seres que estão no mundo celestial olham esse mundo, eles veem aqui uma lagoa lamacenta. A questão é: como você vai deixar a sua flor desabrochar aqui nesse plano físico? Como você vai viver a sua vida em um ambiente hostil? Como você vai viver a sua vida nesse mundo de dor e sofrimento? Quais serão as suas escolhas? Esse é o ponto-chave. Você, por exemplo, pode imaginar que você está navegando num barco à vela. Se a direção do vento muda, você tem que mudar a direção da vela para acompanhar o vento. Não adianta reclamar que o vento mudou, porque ele já mudou. Você não tem controle sobre isso, o vento vai mudar. A nossa vida é assim também. Não adianta reclamar que está difícil, que não dá, porque isso é lutar contra fatos. O que importa não são fatos, o que importa são as suas ações, são as suas atitudes frente aos fatos. O que o mestre nos ensina aqui, com o exemplo da flor de lótus, é a nossa liberdade em escolher o que nós vamos fazer em situações difíceis. Por mais difícil que seja o seu ambiente, você sempre tem a possibilidade de fazer algo construtivo nessa situação, de aproveitar a lama para criar algo bom a partir dessa lama. Buda Shakyamuni ensinava que é impossível purificar completamente esse mundo material. Esse mundo material, de fato, é um mundo de dor e sofrimento. A gente não consegue mudar o próprio ambiente, a gente não consegue mudar tudo de ruim que tem nessa terra, apesar de a gente conseguir melhorar um pouco, a gente consegue se melhorar, mas mudar tudo é muito difícil. Então, Buda ensinou que o que é possível para nós é se aprimorar na lama e continuar o nosso caminho. Fazer essa flor de lótus desabrochar nessa lama suja e escura. Utilizar isso para polir a sua natureza divina. Também é importante a gente lembrar que a gente não deve ter desejos excessivos. Cultivar a consciência de abastança. Reconhecer que você já tem o suficiente para ser feliz. Não impor condições à sua felicidade. Nós colocamos muitas condições à nossa felicidade. A gente espera o futuro para ser feliz. A gente espera que determinada condição seja satisfeita para que a gente comece a sentir alegria. Porém, isso não funciona. Porque se você ficar colocando condições na sua felicidade,
mesmo que essa condição seja atingida, você vai criar outra. Se você, por exemplo, só imaginar que você vai ser feliz quando você casar, a partir do momento que você encontrar um parceiro e casar, você vai encontrar outra condição. Por exemplo, agora eu preciso ter mais tempo sozinho. E assim por diante. Por isso, lembre-se da importância de desenvolver a consciência de abastança, que é o sentimento de que você já tem o suficiente, é a capacidade de agradecer pelo que você já tem, é a capacidade de reconhecer e agradecer por tudo o que você já tem e conseguir ser feliz, mesmo que a sua vida não esteja perfeita, mesmo que as suas condições de vida não sejam as ideais, a gente está sendo testado para ver se a gente vai conseguir ser feliz, mesmo nesse ambiente. Mesmo se nem tudo que a gente quer acontece, se a gente vai conseguir sentir felicidade ou não. Porque se você ficar esperando tudo acontecer do jeito que você quer para você ser feliz, a resposta é só uma. Você nunca vai ser feliz. Por isso, busque ter menos necessidades, menos condições. E aproveite o seu dia. Aproveite o que você já tem. Essa é uma forma muito rápida de você conseguir ser feliz hoje. Não precisar que essas condições infinitas que nós colocamos na nossa vida aconteçam para que a gente seja feliz. A vida, ela é temporária. Por incrível que pareça, a gente esquece disso. A vida, ela é temporária. Nós vivemos hoje em um treino espiritual. Estamos resolvendo os temas do caderno de exercícios da nossa vida. E mesmo na lama, a gente tem que lucrar. Mesmo na lama, a gente tem que crescer utilizando essas dificuldades para o nosso crescimento, assim como a flor de lótus faz. Por último, gostaria de rapidamente recitar um poema escrito pelo Mestre Okawa. O Mestre Okawa chama os poemas de guia para o coração, que resume o tema de hoje. O título do poema é Não seja impaciente. Não seja impaciente. Assim como é limitado o número de passos que podes dar em um dia, limitada é a quantidade de comida que em um dia consegue comer, a tua capacidade há de aumentar, mas não repentinamente. O teu trabalho irá avançar, mas não de modo que você possa ver. Do mesmo modo, o seu filho não será subitamente o melhor da classe, nem desenvolverá num instante a capacidade de um atleta profissional. Do mesmo modo, mudar de uma hora para outra a mente, o corpo ou a capacidade de uma pessoa é uma exigência impossível. A galinha não bota mais do que um ovo por dia. Mesmo que você, na sua impaciência, abra o ventre da galinha, não vai encontrar o ovo de amanhã. Assim, hoje, também deves pôr um ovo da felicidade, sem se preocupar com o amanhã. Um poema maravilhoso no qual o mestre ensina a gente a reconhecer as nossas limitações, entender que a gente não é super-homem e conseguir cooperar, lidar com a realidade. Ao invés de você lutar contra a realidade e se destruir com isso, porque é o que vai acontecer, por que não você aceita a realidade e coopera com ela? Mesmo que esteja num ambiente difícil, por que não utilizar esse ambiente difícil ao seu benefício? E o mestre ensina com o exemplo da galinha. A galinha bota um ovo por dia. Não tem o que você faz que vai fazer ela colocar 2, 3, 4. Ele está ensinando com esse exemplo a paciência, a capacidade de esperar. É necessário que a gente desenvolva também esse tipo de habilidade. Esse foi o tema de hoje. Agradeço
a sua presença. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, sugiro a leitura do livro As Leis de Aço. Muito obrigado pela sua presença e tenha uma ótima noite.